Em uma Fórmula 1 cada vez mais elétrica nos motores, falar sobre esse componente que aparece na sua tela, o MGU-K, se tornou imprescindível, principalmente para você que é um fã raiz da Fórmula 1 e que gosta de entender a engenharia, a mecânica, a técnica, a repimboca da parafuseta dos carros e motores da categoria. Mais do que te apresentar sobre o MGU-K, eu vou falar também sobre outros componentes como o MGU-H e a sua remoção dos motores da Fórmula 1, tudo que isso implica nessa categoria agora, nesse contexto, e falando sobre a substituição dessa tecnologia do MGU-H, você vai compreender muita coisa do que está acontecendo na Fórmula 1 em 2026. Bora para esse novo conteúdo do Fórmula Brum. Falar sobre a parte técnica, mecânica e engenharia da Fórmula 1 e do automobilismo em geral sempre foi essência aqui no Fórmula Brum. Mas inevitavelmente, até por força dos comentários, das perguntas no chat, a gente acaba entrando nessa polarização infantil entre meu Max e meu Hamilton. E eu tento aliviar o debate aqui nessa brincadeira do namorado de piloto, mas sinceramente para mim já deu. Até porque eu já consegui eliminar aqui do canal esse debate novamente infantil sobre Abu Dhabi 21 e focar naquilo que você, que é um fã raiz do automobilismo, quer ouvir e entender. Mas eu preciso da sua ajuda. Comente mais nos vídeos sobre a repimboca da parafuseta, pergunte mais sobre esses componentes de um Fórmula 1, porque se você não fizer esse tipo de pergunta e esse tipo de comentário nos vídeos do Fórmula Brum, acaba que quem vence no volume de comentários são os namorados de piloto. Bom, mas vamos focar aqui sobre o assunto em questão. Na Fórmula 1 em 2026, nós tivemos então a remoção do MGU-H, um motor de geração de energia que trabalhava em coadunação com o turbo e, consequentemente, isso se tornou um ponto preponderante para que a Ferrari, por exemplo, conseguisse, numa nova engenharia de um turbo de menor dimensão, conseguir largadas mais expressivas, retomadas, mas que tem um custo. Geralmente, o turbo menor, ele é melhor para você ter uma largada e retomada, porque ele enche mais rápido o coletor e, consequentemente, você não tem o chamado turbo lag, ou atraso do turbo. Mas isso cobra um preço em altas velocidades, quando um turbo de dimensões maior, seria melhor. Ou seja, ele teria a necessidade de ser de maior dimensão para compreender esse volume maior de admissão de ar. Eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo, mas eu tenho conteúdos complementares aqui no canal, como esse que fala sobre tudo do motor da Fórmula 1 explicado. Isso é aberto para todas as pessoas que estão inscritas ou não no canal. Tenho conteúdos exclusivos para os assinantes do canal, como esse, o motor elétrico explicado, e além de outros materiais como esse, em que eu expliquei sobre o turbo da Ferrari dentro dessa dinâmica que a gente está explicando sobre a saída do MGU-H. Consequentemente, com a saída do MGU-H, você tem uma ênfase na engenharia do turbo, mas principalmente sobre esse componente aqui, o MGU-K. Na sigla, é simples de entender: Motor Generation Unit, unidade geradora motriz. Através do movimento, ela gera energia elétrica que é armazenada nas baterias e, no momento ideal, ela usa essa carga de bateria como se fosse uma via de duas mãos, ou seja, esse motor gera energia e esse motor capta a energia da bateria e aplica no motor. Por isso tem duas funcionalidades esse componente do MGU-H, e isso vai ajudar você a entender, por exemplo, algumas das dificuldades que Max Verstappen tem tido na Fórmula 1 em 2026, principalmente nas largadas, por causa da configuração do carro, e isso a gente vai explicar ao longo desse vídeo. Mas para nós começarmos do básico, é importante entender o motor a combustão. E o motor a combustão de um Fórmula 1 atual é o motor V6, que tem esse nome por causa desse formato em V dos pistões. E aqui, para quem não está muito familiarizado com o que é um motor a combustão, o que é pistão, biela, virabrequim, você tem aqui os pistões, você também tem a biela, que é essa haste, que conecta os pistões a toda essa árvore de manivelas, chamada virabrequim. Mas eu vou te dar uma explicação muito
mais simples de você entender. Como eu sempre tenho falado no canal, quem já é recorrente aqui sabe, o exemplo da bicicleta. Na bicicleta você tem suas duas pernas que funcionam como pistões. Uma sobe, outra desce, uma sobe, outra desce, e nesse movimento você gira uma manivela, que são as pedaleiras, conectadas pela corrente na roda de trás, gerando o movimento. É exatamente assim que funciona um motor a combustão. Você tem os pistões funcionando, fazendo o movimento que eu vou tentar colocar na tela para te ilustrar, consequentemente fazendo com que essa árvore de manivelas, o virabrequim, gire, simulando aí a pedaleira da bicicleta. No caso de um Fórmula 1, você tem uma embreagem que morde essa ponta da árvore de manivelas e conecta essa potência à transmissão e, consequentemente, às rodas traseiras, colocando o Fórmula 1 em movimento. O MGU-K está conectado direto nessa árvore de manivela, o virabrequim. Consequentemente, a função do MGU-K é dupla. Ela pega do giro dessa manivela, esse giro como se fosse uma usina eólica, um catavento ou uma hidrelétrica, esse movimento mais forte capta esse movimento e gera a energia que é acumulada na bateria. Por isso que os pilotos têm feito lift and coast, tirar o pé e dar uma reduzida forte nas marchas, fazendo o RPM, a rotação por minuto do carro, elevar, e esse giro exacerbado capta energia nas curvas e, consequentemente, uma vez armazenada, pode ser usada na reta. Guarde essa primeira função do MGU-K. Agora, o MGU-K, também conectado ao virabrequim, pega essa mesma energia da bateria e aplica essa força no virabrequim, como se você tivesse alguém segurando nos calcanhares daquela bicicleta que eu falei e ajudando você a ter mais potência. Ou seja, tem uma função de gerar essa potência extra nas retas, aliviando o estresse do virabrequim e, consequentemente, aumentando a potência do carro. Mas, por exemplo, na Fórmula 1, você tem Max Verstappen com dificuldades de largada nessas primeiras 3 corridas, contando a Sprint Race da China, Austrália, a Sprint da China e o próprio Grande Prêmio da China. Eu acredito que por conta dele ter essa ênfase no setup de freio motor, que é justamente aquela reduzida brusca que você dá descendo da ladeira, desce de quinta para segunda, e o carro dá aquela segurada no motor, que força exatamente o virabrequim. Ele faz uma configuração assim no carro desde muito tempo, e agora, quando você enfatiza essa configuração, você prejudica o MGU-K para as largadas. Bom, isso é uma dedução que eu tenho feito em cima daquilo que nós conhecemos do que é característica do setup de Verstappen e a característica mecânica do carro da Fórmula 1 2026. Pode ser solucionado? Sim. A Red Bull pode fazer uma nova configuração, uma nova programação do MGU-K e, consequentemente, resolver essa situação de coadunar um setup de freio motor e de disparada nas largadas, e isso a gente vai ter que assistir ao longo da temporada. Todos esses pistões, bielas, virabrequim funcionam dentro de um bloco do motor, que se você abrir o capô do seu carro você vai encontrar. E repare que parece que tem uma parte lisa aqui por cima, né? Desculpa quem conhece mais de mecânica, mas eu tenho falado uma linguagem mais simples. Essas duas partes que tem tanto de um lado quanto do outro, em cima deles vai o cabeçote e gerando então a câmara de combustão. Aí vem a história da taxa de compressão, o grande truque da Mercedes na Fórmula 1 2026, que é o cálculo do volume do cilindro somado ao volume dessa câmara de combustão, que é formada, portanto, pelo cabeçote. Quando a gente olha esse diagrama que demonstra como funcionam os 4 tempos de um motor de Fórmula 1, você começa a compreender o motor a combustão, entende a sua relação com o virabrequim e o MGU-K e vai também entender qual é a sua relação com o MGU-H e o turbo. O turbo permanece na Fórmula 1, o MGU-H sumiu, eu vou explicar mais sobre ele ao longo desse vídeo. Os 4 tempos do motor a combustão de ciclo Otto são simples. A válvula de admissão se abre no primeiro tempo, o pistão, no movimento de sobe e desce da sua pedaleira da bicicleta, desce aspirando essa mistura ou injetando, dependendo do tipo de motor, e você tem o primeiro tempo, o tempo da admissão da mistura ar-combustível. No segundo tempo, você tem as duas válvulas fechadas, a de admissão e
de exaustão e o pistão sobe. Ora, se tem uma mistura ar-combustível aqui, essa mistura será comprimida e aqui vem a tal da taxa de compressão da Mercedes, o segredinho de Toto Wolff para esse sucesso inicial da Mercedes na Fórmula 1 2026. Uma vez depois cumprido o segundo tempo da compressão, você vai ter o terceiro tempo da combustão e não confunda combustão com explosão. É o momento em que a vela da ignição, no ponto morto superior ideal, faz a centelha e toda aquela mistura ar-combustível comprimida entra em combustão e empurra o pistão para baixo. E note, quando um pistão está sendo empurrado para baixo, o outro para cima, e por isso você tem aquele movimento da pedaleira da bicicleta, que eu estou usando numa analogia para explicar os motores aqui. Depois disso tudo, você tem um monte de gás de escapamento nesse cilindro, a válvula de exaustão se abre e esses gases passam para o coletor de exaustão. Nisso entra o turbo, porque o turbo ele funciona da seguinte forma: ele pega esses gases vindos do motor, gira então uma turbina, que é justamente o motivo pelo qual o componente é chamado de turbo, por uma haste conectada o compressor, ele pega o ar ambiente e devolve de novo para a câmara de combustão, aumentando a potência. Na verdade, a Fórmula 1 antigamente funcionava com o MGU-H entre o coletor e o próprio turbo, ou seja, o MGU-H funciona no meio, ou funcionava no meio desse motor, fazendo da seguinte forma: quando o carro estava em alta rotação, pegava-se do movimento dos gases, gerava energia e armazenava na bateria, assim como faz o MGU-K. Consequentemente, quando está em baixa rotação, que o turbo precisa encher rápido e não ter o turbo lag, o atraso, ele pega da energia da bateria, gira o motor, faz o turbo encher rápido. Quando você não tem mais, na Fórmula 1 2026, essa parte do meio, o motor elétrico, o MGU-H, agora a Ferrari faz uma engenharia diferente no turbo, fazendo um turbo de menor dimensão e, consequentemente, tendo essas largadas fortes. Vou mostrar novamente para vocês aqui a imagem do MGU-K com todos os enforca-gato aqui. Você vê que a engenharia da Fórmula 1, apesar de complexa, preserva algumas coisas essenciais. E esse aqui é um MGU-H, H de hotel, com os componentes do turbo, do compressor também, o MGU-H no meio, e esse aqui é o da Honda. Esse aqui era o antigo MGU-H da Red Bull. Com relação ao MGU-K, tem mais coisas que a gente poderia falar bastante. Questão do freio motor, questão das largadas, a maneira de armazenar energia e tudo mais. Mas tudo isso você pode interagir mais comigo nas lives do canal, que eu faço segunda, quarta e sexta, às 21 horas, e me perguntar direto. Mas eu quero fazer um pedido novamente. Se você gosta do Fórmula Brum, coloque nos comentários a sua dúvida, a sua contribuição da repimboca da parafuseta, porque senão você vai ser vencido pelos namorados de piloto e eu vou ter que aguentar eles e o conteúdo não vai ficar legal do canal. Me ajuda a fazer o canal, que o canal fica melhor. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.